Já estamos comprovando, com evidências arqueológicas, que tudo o que foi escrito sobre esse templo era falso. Ela era mãe. Ela era esposa. Ela era uma rainha. Ela era uma deusa. Estamos tentando descobrir o que nos levou a essa situação. Durante séculos, o túmulo de Cleópatra foi o maior enigma da arqueologia. O local de descanso de uma rainha que parecia ter desaparecido. Todos os impérios buscaram isso. Cada descoberta acabou sendo um beco sem saída. O mistério do túmulo perdido de Cleópatra e Marco Antônio. Mesmo que provavelmente tenham sido sepultados juntos por milhares de anos, permanece um enigma. Talvez isso ainda seja verdade hoje em dia. Este túnel, nunca antes visto, é considerado uma maravilha da engenharia. E embora tudo isso seja enorme, como é que tudo acontece? Mas quando os cientistas finalmente começaram a perfurar as areias a oeste de Alexandria, encontraram uma câmara mais hermeticamente fechada do que qualquer outra já registrada no Egito. Nunca vi nada parecido. O que estava enterrado ali não via a luz do dia há 0 anos. E quando o túmulo foi aberto, o mundo descobriu por que ele jamais seria encontrado. A rainha que se recusou a morrer, por mais de 0 anos. Cleópatra VII permaneceu uma das governantes mais estudadas da história. Ela foi a última faraó do Egito, uma estrategista que desafiou Roma, governou com inteligência e construiu uma imagem forte o suficiente para sobreviver a séculos de recontagens. No entanto, parte de sua história permaneceu sem solução. Fontes romanas descrevem seu sepultamento como digno de uma rainha, mas nenhuma delas revela onde ocorreu. Para os arqueólogos, essa ausência se tornou mais do que apenas um mistério. Isso se tornou uma obsessão que durou gerações. Sacerdotes do Antigo Egito deixaram descrições misteriosas de seus ritos fúnebres. Eles escreveram que ela era uma noiva que retornava a Osíris e que sua união ocorreu em segredo dos homens. Os historiadores têm debatido o significado dessas expressões há séculos. Alguns acreditam que os sacerdotes estavam descrevendo um ritual secreto realizado nas profundezas do santuário. Outros acreditam que essas palavras foram instruções deliberadas para esconder o corpo dela para sempre. Cada nova expedição alegava estar perto de descobrir a verdade, mas cada pista se desfazia em mera especulação. Em 1972, uma equipe soviética de sismólogos realizou testes em solo perto do Lago Mariat, um corpo de água salgada raso a sudoeste de Alexandria, no Egito, em busca de petróleo. Seus sensores detectaram vibrações rítmicas sob o calcário. O sinal era fraco, mas constante, demasiado consistente para ser de terremotos naturais e demasiado fraco para ser proveniente de máquinas. Os moradores locais começaram a chamar este lugar de Ab al-Nafas, que significa o lugar que respira. A equipe registrou os resultados, mas as leituras nunca foram analisadas posteriormente. Após a conclusão do projeto, os dados foram arquivados e esquecidos. Essa anomalia foi ignorada por razões simples. Financiamento concluído. As tensões políticas aumentaram. As prioridades de pesquisa mudaram. A Guerra Fria não conseguiu despertar muito interesse pelo estranho ritmo escondido sob a areia egípcia. Durante 3 décadas, os dados permaneceram intocados, à espera de que alguém os redescobrisse. A redescoberta ocorreu no início do século XXI, quando novas varreduras de satélite se concentraram na mesma cordilheira. As fotos revelaram formas geométricas escondidas sob a superfície, puras, simétricas e precisas demais para serem naturais. Imagens térmicas e de radar mostraram as formas estendendo-se por vários metros nas profundezas. Analistas disseram que pareciam ser partes de uma estrutura artificial, possivelmente um complexo enterrado. Alguns especialistas descartaram as imagens como interferência, mas outros acreditavam ter descoberto um padrão que valia a pena investigar. Quando os pesquisadores plotaram essas formações em uma grade digital, seu contorno geral se assemelhava ao antigo sinal egípcio Ankh, o símbolo da vida. Não se tratava de uma escultura visível, mas de uma forma revelada apenas graças a dados de satélite. Relatos indicavam que esse padrão se estendia em direção a um planalto antes associado à deusa Ísis. Cleópatra frequentemente se referia a si mesma como a Ísis viva, e essa referência reacendeu o debate. Nessa altura, a teoria já tinha mudado. A busca por Cleópatra deixou de ser apenas uma busca lendária. Transformou-se em um estudo científico.
Dados de satélite indicaram a presença de assinaturas térmicas sob a areia, e leituras locais do solo confirmaram a presença de vestígios de gesso e resina antigos, substâncias raramente encontradas em áreas desérticas intocadas. O que começou como um mito sobre a última rainha do Egito transformou-se em uma missão. Poucos meses depois, o Ministério das Antiguidades do Egito aprovou uma expedição terrestre para examinar pessoalmente o local. Nenhum dos dois sabia que, quando chegassem, o deserto começaria a se mover. O deserto que se moveu. Algumas semanas após o Ministério aprovar a missão terrestre, uma equipe conjunta de cientistas, arqueólogos e engenheiros alcançou coordenadas a oeste do Lago Marriott. Poucas horas após a instalação do equipamento de monitoramento, aconteceu algo que ninguém conseguiu explicar. Os sensores começaram a registrar vibrações lentas e constantes em grandes profundidades. As leituras foram repetidas a cada 42 segundos, perfeitamente sincronizadas. Inicialmente, os cientistas pensaram que isso era um erro. Eles substituíram equipamentos, calibraram sensores e até verificaram se havia obras em andamento nas proximidades. O padrão permaneceu o mesmo. O mesmo pulso se repetia a cada 42 segundos. Não foi uma falha técnica. Veio da própria Terra. Ao analisar os dados, alguém percebeu um detalhe perturbador. Na crença egípcia, o número 42 tinha um significado sagrado. Simboliza os 42 juízes que decidem o destino das almas na vida após a morte. Essa combinação foi suficiente para deixar alguns membros da equipe desconfortáveis. Alguns fizeram piadas sobre a coincidência. Outros, no entanto, começaram a se perguntar que força da natureza poderia agir com tanta precisão. Para entender esse fenômeno, a equipe começou a escanear a crista à noite usando imagens térmicas. Os resultados foram inesperados. Sob as dunas, faixas de calor residual formavam figuras curvas, que se dobravam e se reconectavam como corredores. Na manhã seguinte, levantamentos com drones revelaram cristas tênues que traçavam as mesmas linhas. Ao combinarmos essas formações, cria-se um vasto arranjo retangular. As proporções eram quase idênticas aos projetos de templos da época de Cleópatra. Foram coletadas amostras do núcleo para verificar as leituras. As camadas superficiais de areia apresentavam aspecto normal, mas as camadas mais profundas continham fragmentos de gesso e vestígios de betume. Esses não eram materiais naturais. Esses eram agentes selantes usados no Antigo Egito para proteger câmaras reais ou sagradas. A descoberta gerou debate imediato. Alguns acreditavam que a equipe finalmente havia conseguido descobrir o complexo oculto. Outros afirmam que os resultados podem ter sido causados por contaminação do solo ou padrões geológicos aleatórios. Mais uma coincidência do que evidência de um plano humano. Os moradores alertaram a equipe de que perturbar as águas da Terra despertaria o que dormia nas profundezas. A maioria dos cientistas ignorou esses alertas, mas sua confiança desapareceu após o que aconteceu em seguida. Certa noite, câmeras de segurança registraram o movimento da areia. As imagens mostram ondulações tênues se espalhando pela superfície no mesmo ritmo da pulsação da Terra. Não era o vento e não era uma ilusão. O padrão era exato. Os trabalhadores que viram o vídeo se recusaram a dormir perto da crista da montanha. Nos dias seguintes, os tremores tornaram-se cada vez mais fortes. O projeto foi suspenso porque o medo prevaleceu no acampamento. O Ministério das Antiguidades interveio, encomendando uma escavação controlada sob a supervisão da doutora Kathleen Martinez, uma arqueóloga respeitada e conhecida por suas pesquisas sobre os locais de sepultamento de Cleópatra. Ao chegar ao local, ela revisou silenciosamente as gravações. O comentário dela foi breve. Se eu estiver certo, então estamos diante de algo que ela queria que encontrássemos. As escavações começaram ao amanhecer. No terceiro dia, o deserto começou a rachar e a mudar. Debaixo da areia movediça, emergiu uma pedra, lisa, esculpida e antiga. Foi a primeira evidência visível de que algo feito por mãos humanas havia sobrevivido no subsolo, intacado por mais de 2.0 anos. Um templo que falava 2 línguas. À primeira vista, parecia mais uma ruína da época das dinastias egípcias posteriores. No entanto, quando a poeira baixou, as marcas nas paredes de pedra contavam uma história diferente. Inscrições indicam que o local se chama Taposiris Magna, o grande túmulo de Osíris. Para a banda, esse nome mudou tudo. Nas crenças antigas, Osíris era o deus da ressurreição, o governante do submundo que dava vida após a morte.
Se este era de fato o seu túmulo, então era solo sagrado, talvez até mesmo solo real. Alguns historiadores suspeitam há muito tempo que Cleópatra escolheu esta região como seu local de descanso eterno. Ela frequentemente se descrevia como a personificação viva de Ísis, a esposa de Osíris. Enterrá-la ao lado dele em um templo construído para seu renascimento eterno seria a maneira perfeita de conectar a morte dela com a imortalidade divina. O templo ficava a cerca de 45 quilômetros da costa de Alexandria, no mesmo local onde escritos antigos situam os últimos dias de vida de Cleópatra. O local estava coberto de colunas desmoronadas e restos de altos portões de pedra que outrora marcavam a entrada. Mesmo após séculos de erosão, as esculturas nas paredes internas ainda eram visíveis. Quando a equipe os examinou sob a luz, notou algo incomum. As inscrições estão em 2 idiomas. Ao lado da antiga escrita grega, surgiram os hieróglifos egípcios, esculpidos com igual cuidado e precisão. Esse detalhe surpreendeu a equipe. Nos templos egípcios, a mistura de línguas era rara, especialmente em um contexto sagrado. A tutora, Kathleen Martinez, entendeu imediatamente o que isso significava. O reinado de Cleópatra ocorreu entre 2 mundos, o dos governantes de língua grega do Egito e o dos sacerdotes egípcios que defendiam a sua fé. A visão das 2 línguas esculpidas lado a lado sugeria que a própria Cleópatra havia aprovado o desenho. De acordo com Martinez, o templo refletia a identidade da rainha, que era metade governante grega, metade deusa egípcia. Os artefatos encontrados nas proximidades apenas reforçaram essas especulações. Moedas com a imagem de Cleópatra foram encontradas ao lado de estátuas de Ísis segurando um falcão, símbolo de renovação. Análises químicas do altar revelaram vestígios de resina de lótus azul e betume, substâncias usadas para embalsamar corpos da realeza. Segundo relatos, os trabalhadores permaneceram em silêncio, percebendo que estavam tocando relíquias que não viam a luz do dia há mais de 0 anos. Sensores no solo captaram um zumbido fraco vindo das profundezas do calcário. A frequência era muito baixa para ser ouvida pelos humanos, mas os sons apareciam nos monitores como ondas lentas e constantes. Cada pulso se repetia em intervalos de 42 segundos, o mesmo ritmo detectado várias semanas antes no deserto. Os engenheiros verificaram se havia interferência, mas o sinal ainda estava presente. As leituras eram reais. O templo já não era mais uma estrutura de pedra tranquila. Isso gerou vibrações mensuráveis, como se algo abaixo estivesse enviando sinais através da rocha. Anotações de campo deste local mencionam que muitos trabalhadores relataram sentir o chão tremer levemente sob seus pés. As vibrações se intensificavam a cada varredura. Cada nova leitura apontava para algo mais profundo, algo oculto sob os alicerces de Taposiris Magna. Movida pela curiosidade e pelo medo, a equipe decidiu seguir o zumbido até a rocha matriz. O que eles descobriram mais tarde foi chamado de Túnel Impossível, o corredor do Renascimento. O ruído sob Taposiris Magna aumentava a cada varredura. A equipe descobriu que se tratava de uma camada de calcário localizada bem abaixo do piso do templo. Quando o radar de penetração no solo foi utilizado, a imagem que apareceu nos monitores causou silêncio na sala. Debaixo do santuário havia um túnel escavado na rocha sólida, liso e perfeitamente horizontal, com mais de 1 quilômetro de comprimento. Até mesmo os engenheiros modernos teriam dificuldade em alcançar tal precisão. Inicialmente, os pesquisadores pensaram que as leituras estavam erradas, mas quando uma pequena câmera foi inserida através do estreito furo, a imagem confirmou essa hipótese. A lente revelou um corredor com tetos curvos e paredes polidas como vidro. Aparentava ser obra de mãos humanas, mas não apresentava sinais de uso de ferramentas, nem sinais de colapso, nem rachaduras causadas pelo tempo ou pela pressão. Alguém o criou há milhares de anos e depois o selou perfeitamente. Enquanto Martinez observava as pinturas, ela percebeu algo que se repetia nas paredes. As esculturas gregas e egípcias ainda contêm o mesmo motivo, Anshrei, que significa vida renascida. Ela sugeriu que o túnel simbolizava uma passagem ritual, um caminho que guiaria os mortos pelo processo de ressurreição. A equipe continuou perfurando, seguindo o sinal, até chegar ao que parecia ser uma câmara selada. Os scanners detectaram uma cavidade circular com cerca de 20 metros de largura à frente, cuja temperatura era superior à da rocha circundante, como se a própria pedra tivesse sido queimada por dentro. Eles começaram a romper a última parede.
Então veio um som que não era o estalo de uma pedra, mas algo mais pesado, mais grave. Uma vibração que se podia sentir no peito. Quando a barreira finalmente cedeu, uma rajada de ar, forte e fria, foi liberada. O ar estava impregnado com cheiro de resina e metal, como se algo antigo tivesse ficado aprisionado por séculos. A poeira baixou e a equipe iluminou o interior com uma lanterna. O que eles viram não era um túmulo comum. As paredes eram cobertas por uma camada preta e vítrea que refletia a luz. Parecia mais rocha derretida pelo fogo do que pedra esculpida. Quando a equipe apontou uma luz para o teto, viu centenas de pequenas pedras azuis pressionadas na superfície. Análises posteriores confirmaram que eram feitas de um mineral chamado lápis lazuli, uma pedra rara que outrora era usada em túmulos reais. As peças do quebra-cabeça foram dispostas de forma a criar padrões em forma de estrela, formando cenas que retratavam a deusa Ísis em pé sobre o corpo de Osíris. Ela ergueu as mãos e raios de luz a conectaram com as estrelas acima dele. O teto não era apenas decoração. Era uma história esculpida em pedra, que retratava o momento em que os deuses trouxeram os mortos de volta à vida. No entanto, os avisos esculpidos nas paredes contavam uma história diferente, tanto em grego quanto em egípcio, o mesmo verso repetido inúmeras vezes. Perturbe a unidade e o equilíbrio será perturbado. Outra mensagem apareceu no chão, meio escondida pela fuligem. O sangue escorrerá do olho esquerdo. Ninguém quis ler em voz alta. Alguns pensavam que era um ritual de sacrifício. Outros pensaram que era uma maldição. De qualquer forma, o silêncio se instalou na sala. Para onde quer que olhassem, viam sinais de uma vedação cuidadosa. Veios de mercúrio e chumbo percorriam o gesso. Havia um leve aroma de resina no ar. Foram encontrados jarros quebrados nos cantos, e um pequeno escaravelho de ouro com uma oração gravada foi encontrado sob uma das colunas. Conectar a alma ao corpo. Martínez observou em silêncio e então concluiu que aquela câmara não havia sido construída para abrigar os mortos. Foi construído para detê-los. No centro havia uma plataforma elevada feita de pedras interligadas. Duas cervejas estavam lado a lado, suas superfícies tão vítreas que pareciam ter sido queimadas por um calor intenso. Entre eles havia um cilindro de bronze com aproximadamente o comprimento de um antebraço, coberto de espirais gravadas que brilhavam à luz. Um pesquisador jurou ter visto o contorno de um rasgo gravado no metal, exatamente onde a parede alertava para o sangramento do olho esquerdo. Quando Martínez se aproximou, o chão tremeu. A pulsação que havia intrigado suas leituras por semanas agora era tão forte que eles podiam senti-la através dos sapatos. O ar bateu em seus peitos e alguns dos membros da banda recuaram. Martínez ordenou que todos parassem de escavar e iniciassem os testes de segurança. Sua voz era confiante, mas suas mãos tremiam. Este não é um túmulo comum, disse ela em voz baixa. Ele reage a nós. Eles se deslocaram para o fundo da sala e esperaram, mas as leituras continuaram a subir. Meu pulso acelerou como se algo debaixo do chão tivesse despertado, algo que estivesse esperando por esse momento. Sarcófago preto. Assim que a última barreira se rompeu, o silêncio tomou conta da sala. Por um instante, ninguém se mexeu. O ar que escapou da câmara os atingiu como uma onda. O ar cheirava a resina, amônia e algo mais antigo que queimava minha garganta e ardia nos meus olhos. Vários trabalhadores recuaram, cobrindo a boca com trapos, mas já era tarde demais. Análises químicas posteriores revelaram níveis perigosamente altos de gás tóxico aprisionado no interior por quase 0 anos. O que deveria ter sido um triunfo para a arqueologia pareceu um acidente que nunca deveria ter acontecido. No centro da sala havia um sarcófago. Era algo que ninguém tinha visto antes. Esculpida em um único bloco de granito preto, ela cintilava sob os holofotes com um brilho oleoso. Só a tampa pesava várias toneladas, e suas bordas eram seladas com uma mistura endurecida de resina e chumbo. Cada movimento do guindaste ecoava pelo salão enquanto a equipe se preparava para içá-lo. Quando a tampa finalmente foi levantada, uma lufada de ar quente saiu de dentro. O sarcófago estava vários graus mais quente do que a sala ao seu redor. Martínez percebeu imediatamente a diferença de temperatura e solicitou uma digitalização. O calor vinha de dentro. Todos esperavam que os restos mortais encontrados estivessem frios e quebradiços, mas o que descobriram foi perturbador. Duas figuras jaziam lado a lado, envoltas em linho grosso bordado com fios de ouro.
Os tecidos estavam fundidos e as máscaras funerárias se misturaram ao tecido, seus contornos tornando-se quase invisíveis. Entre os dois corpos havia um cilindro marrom. Ele estava perfeitamente posicionado entre os ombros deles, como se fosse propriedade compartilhada. A cada poucos instantes, emitia uma leve vibração que podia ser sentida através do granito. O ritmo coincidia com o pulso de 42 segundos registrado em todo o local. Assim que a iluminação se ajustou, a equipe iniciou a investigação. O corpo do homem estava parcialmente decomposto, mas os danos não pareciam naturais. O tórax foi deliberadamente aberto, as costelas dobradas para fora e a cavidade cardíaca preenchida com resina endurecida com veios de mercúrio. Esse ato não tinha caráter conservacionista, era um ritual. Segundo relatos, alguns consideravam isso uma forma de selamento, uma maneira de conter o poder que o corpo outrora abrigava. O corpo da mulher estava mais bem preservado do que o do homem, embora o tempo ainda deixasse sua marca. A embalagem era grossa e rígida, endurecida como uma casca que conservava a forma do que quer que estivesse dentro dela. Sob os holofotes, a superfície adquiriu um tom castanho opaco, irregular e rachado pelo tempo. Pequenos reflexos de ouro e prata espreitavam por entre as dobras. Um broche perto da parte superior do peito, um fecho mais abaixo no torso e um pingente estendido sobre a tela onde deveria estar o coração. Tinha a forma de uma mulher com asas abertas. Martínez aproximou-se e o reconheceu imediatamente. Era a figura de Ísis, a deusa que Cleópatra considerava seu reflexo divino. Então eles perceberam outra coisa. No pulso da mulher havia uma pulseira em forma de cobra, com presas expostas e a cabeça erguida. O metal estava enegrecido, mas o formato era inconfundível. Para os egípcios, a cobra era ao mesmo tempo protetora e presságio de morte. A mesma criatura que teria tirado a vida de Cleópatra. Havia silêncio na câmara. Segundo relatos, Martínez sussurrou apenas 2 palavras ao ver aquilo. É ela. Testes posteriores confirmaram que ambas as múmias pertenciam a indivíduos de alto status. O sequenciamento de DNA revelou marcadores que indicam ancestralidade ptolomaica, apoiando a teoria de suas origens reais. Quando a equipe fechou a câmara por motivos de segurança, o ar ficou pesado e metálico. O chão sob o sarcófago emanava um leve calor e as paredes tremiam ligeiramente. Um pesquisador descreveu a sensação como sendo semelhante a estar perto de um motor em funcionamento. Outro se recusou a voltar para o quarto, alegando que o ar ali estava vivo. As escavações, que haviam começado com entusiasmo, agora pareciam uma intrusão em propriedade privada. Segundo relatos, a própria Martínez estava parada em silêncio diante do sarcófago aberto, com o rosto pálido à luz do candeeiro. Queríamos respostas, disse ela em voz baixa. Mas isso parece um castigo. A descoberta confirmou tudo o que eles esperavam e tudo o que temiam. O túmulo de Cleópatra finalmente fora encontrado, mas o que havia lá dentro ainda era perturbador. O sarcófago deu respostas e deu origem a um novo horror. Mas o verdadeiro horror não era o que estava acontecendo lá dentro, era o que o rodeava. Círculo dos Mortos. A passagem atrás do sarcófago se estreitava e virava para a direita. A equipe se movia lentamente, com as luzes acesas e os capuzes bem fechados. O corredor dava acesso a uma câmara circular cujas paredes apresentavam nichos rasos. Cada nicho continha um único crânio, colocado verticalmente em uma prateleira de pedra em frente ao centro da sala. Sem corpos, sem caixões, apenas crânios. Eles contaram 36. 12 pareciam ser homens, 12 pareciam ser mulheres e 12 eram claramente crianças. A cena paralisou a sala inteira. A poeira flutuava nos raios de luz. Ninguém falou. As aberturas de cada crânio estavam cobertas com uma fina camada de pó de ouro que refletia a luz como areia. Análises posteriores com cotonetes revelaram vestígios de resina de lótus azul, o mesmo composto identificado no local do embalsamento. Como demonstram inúmeras anotações de campo, o efeito era simples e aterrador. Os crânios pareciam preparados, não abandonados. Todos os crânios estavam voltados para uma pequena plataforma de pedra no centro do chão. O símbolo Ankh, o sinal egípcio da vida, está esculpido na plataforma. Por cima, havia 2 pequenas xícaras marrons que haviam derretido e se fundido devido ao calor. Uma delas continha uma camada de material preto seco que mais tarde se revelou ser sangue humano. Acima dos nichos havia textos em grego e egípcio. A inscrição dizia: eles guardam a passagem e mantêm o equilíbrio.
Alguns arqueólogos afirmam que se tratava de uma oração a Ísis, a protetora do submundo. Outros acreditavam que se tratava de algo muito mais frio, um aviso de que os mortos não estavam descansando ali, mas sim retendo algo nas profundezas. O padrão dos restos mortais foi intencional. Cada crânio estava sem a mandíbula inferior. Os cientistas forenses que analisaram as fotos descreveram isso como um método deliberado de decapitação para impedir a remontagem do corpo. A mensagem não era sutil. O que quer que fosse necessário para manter esse círculo no lugar, permaneceria ali. Sensores colocados ao redor da sala registraram pulsos eletromagnéticos de baixa intensidade. Os espigões subiam e desciam a cada 42 segundos, o mesmo ritmo que acompanhava a equipe desde o primeiro dia no deserto. A tripulação sentiu isso como uma pressão atrás dos olhos e vibrações na língua. Martinez cruzou a soleira e parou. Ela sentiu um gosto metálico. Ela ordenou que a câmara fosse selada. Suas últimas palavras antes do sinal ser desligado foram: "Isto não é um túmulo. É um mecanismo criado a partir da morte." A notícia sobre a câmara espalhou-se pelas universidades, ministérios e outros locais. As fotos vazaram para fóruns privados antes do site ser desativado. A reação foi imediata e dividida. Alguns pediram o fechamento permanente das salas. Outros exigiram a publicação integral dos resultados. Algumas vozes fizeram uma pergunta mais difícil. Se o círculo era um sistema funcional e os crânios estavam posicionados para manter o equilíbrio, o que a equipe mudou para abrir caminho? As consequências foram além do próprio local. Se esses 36 eram guardas, então o funeral de Cleópatra não foi apenas um ritual real, mas também uma defesa planejada. As inscrições associavam o círculo à ideia de equilíbrio. A frequência cardíaca correspondia ao número associado ao julgamento nas crenças egípcias. Nada aqui parecia acidental. Segundo diversos pesquisadores, essa disposição sugere que alguém a planejou como um sistema vivo que continuaria a funcionar muito tempo depois da morte dos enlutados. Isso criou uma possibilidade final que incomodou até mesmo aqueles que rejeitavam os rituais. Talvez Cleópatra não tenha sido a única personagem criada por Roma. Talvez ela fosse uma estrategista que fez da vida após a morte uma ferramenta, e não um templo. Alguns acreditam que ela projetou um enterro que não pudesse ser saqueado sem custos. Outros vão mais longe e afirmam que ela construiu um sistema de alerta que reage quando perturbado. Se Cleópatra projetou seu túmulo como uma arma em vez de um monumento, o que você acha que ela estava protegendo? O legado dela ou algo muito maior? Compartilhe sua teoria nos comentários abaixo. Obrigado por assistir. Até a próxima!